Graça e paz. Hoje é o dia que a escola dominical compartilha alguma coisa com os irmãos, com a igreja. E hoje nós não vamos dividir as salas. As crianças vão ficar no salão. Crianças, dá um tchauzinho ou fica de pé. Ok. Então vocês estavam aqui ontem, acho que a maioria. Eu vou pedir para vocês estarem do lado dos pais ou de a pessoa responsável por você. Não é para ficar conversando. Vão ser algumas coisas, basicamente, que vocês viram ontem. E vai ser um reprise, né? Nós vamos ver novamente. E aí até uma oportunidade, depois, quando você chegar em casa, você explicar melhor para os seus pais como foi. Vocês já contaram para os pais como é que foi em casa? Aliás, como é que foi aqui? Você contou em casa já? Sim? Quem os pais perguntou, algum dos pais, né? Os seus pais perguntou como foi na escola. Quem foi que o pai perguntou? Levanta a mão. Amém. Então, olha só. O que vai acontecer hoje, gente? Gente, irmãos. Nós vamos fazer um apanhado geral de cada oficina. Na verdade, a gente não chama de oficina, a gente chama de estações. Do que aconteceu em cada uma delas. Nós tivemos 5 estações. E com cada estação tinha uma equipe. E aí elas vão subir aqui, essa equipe vai subir. Uma pessoa vai estar compartilhando com a igreja o que exatamente aconteceu lá, né, de uma maneira resumida, para que a igreja possa ter ciência do que nós trabalhamos com os seus filhos nesse dia. Tinham alguns irmãos, nossos pastores, estavam aqui, inclusive eles perguntaram, o que vai ter agora? Agora no salão nada, porque eu vou frisar, vou salientar que o nosso objetivo não é fazer uma apresentação nem para as crianças e nem para os adultos assistirem. O nosso objetivo é realmente colocar as nossas crianças, juniores e adolescentes na ativa, né? Estarem realmente aprendendo algumas coisas, ou tudo que a gente pode compartilhar com eles, para que eles possam vivenciar isso aqui na igreja e fora daqui, em casa, na escola, em qualquer lugar. Então, esse é o objetivo. Então, alguém mais perguntou, né? Mas a gente não viu nada. Então, como vocês, quem estava aqui não viu nada, e agora todo mundo que está aqui hoje vai ver, nós vamos fazer essa mini apresentação para vocês. Amém? Então, nós vamos começar, antes de mais nada, só deixando claro que foi uma bênção. Nós vamos fazer alguns agradecimentos no final e deixar algumas coisas assim, claras e direcionadas para que vocês tomem ciência. Amém? Então, a nossa primeira estação vai ser essa daqui, que vocês viram que cada sala tem uma plaquinha. Enfermaria... Oi? Não. Enfermaria de Deus, que foi realizada com a Normânia, irmã Normânia Alessandra, e a nossa voluntária lindinha, Dona Letícia. Então, elas vão se organizar, vai ter que ter um pouco de paciência para se organizar aqui, rapidinho, né? Graças faz, igreja. Amém. A sala da enfermaria era uma sala que aparentemente ia ser mais tranquila, mas era uma sala muito forte, porque falava sobre oração, sobre como espiritualmente a gente tem que orar para que o médico dos médicos nos cure de todas as feridas. E muitas vezes a gente pensa que por serem crianças, eles não têm machucados espirituais, não têm traumas, não têm medos. E a sala buscava tratar um pouco sobre tudo isso. Um dos versículos que a gente usou foi de Isaías, que fala sobre o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós tínhamos colocado esse coração mostrando um pouco de todas as coisas que as crianças podiam passar, seja medo, raiva, inveja, e como tudo isso deixava o nosso coração machucado, ferido, e como por causa dessas feridas nós precisávamos de tratamento do médico dos médicos, porque sobre ele foram todas as nossas feridas, todos os nossos machucados, todos os nossos temores estavam sobre ele. E aí nós separamos algumas partes para as crianças orarem especificamente.
As crianças entravam, nós dividíamos ela em alguns grupos, porque a maioria das turmas era muito grande. Então, primeiro a gente colocava ela para orarem para que as pessoas fossem libertas sobre os pecados que elas estavam envolvidas, se elas conheciam alguém que tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E era muito engraçado, porque as crianças, principalmente as menores, começavam a falar os nomes das pessoas que elas sabiam. Elas já entendiam que essas pessoas não estavam mais nos caminhos de Deus. Elas entendiam que essas crianças precisavam voltar, que essas pessoas precisavam voltar para Deus. Então eles citavam nomes de primos, tios, amigos e tantas outras pessoas. E algumas delas realmente ficavam muito tocadas, e algumas, só de lembrarem o nome de algumas pessoas, começavam a chorar, porque elas queriam muito que essas pessoas voltassem para Deus. E era muito lindo ver isso, ver a bondade nos olhos das crianças, ver como elas sentiam o amor de Deus e queriam que as outras pessoas sentissem isso também. Uma das outras partes era sobre orar por si mesmo. Que as crianças oravam pelas coisas que elas achavam que elas precisavam. E a gente tinha colocado um espelho para que elas olhassem para elas mesmas e vissem aquilo que elas precisavam e que só Deus podia atender. A gente colocou essa junto com os traumas e medos. Porque muitas delas têm medo de tantas coisas. Alguns medos mais comuns, como, por exemplo, aos menores, o medo do escuro. E medo de algumas outras coisas, medo de pesadelo. Mas algumas tinham medos tão profundos que elas não queriam nem falar qual eram os medos. E algumas crianças, mesmo quando a gente dava um tempo para orar sobre cada coisa, e depois a gente mudava para que elas fossem orar sobre os outros temas. E algumas estavam tão quebrantadas que elas nem viam quando os outros colegas iam orar sobre as outras coisas. Porque elas estavam totalmente conectadas entre elas e Deus. Era um momento totalmente íntimo delas e de Deus. A outra parte que a gente tinha feito sobre cartas para Deus. Acredite, foi uma das partes mais fortes. A gente pediu para que elas colocassem no baú depois que elas terminassem. E era lindo. Era lindo ver elas escrevendo. Elas estavam tão imersas naquilo que elas queriam pedir para Deus. Não só sobre elas mesmas. Elas pediam sobre os familiares, sobre situações da casa, que muitas vezes a gente acha que elas nem percebem. Mas algumas delas se envolviam tanto enquanto elas escreviam, que elas escreviam, pegavam as folhas e escreviam dos dois lados. Tanto que nem dava tempo delas orarem sobre as outras coisas, porque elas simplesmente esqueciam de todo mundo que estava ao redor e começavam a escrever. A turma dos mais velhos, que foi a primeira, até o monitor Natanael, estava guiando, foi tão forte, que nenhuma de nós conseguiu ficar sem chorar, porque o Espírito Santo desceu naquela sala. E a gente conseguia sentir plenamente que Deus estava ali, ouvindo a oração das crianças, porque é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. A gente muitas vezes esquece que porque eles são crianças, eles fazem parte da igreja, mas eles fazem sim. Eles já são parte da igreja, eles não são a igreja do futuro. Eles são a igreja do agora. Eles entendem o que é oração. Eles entendem o que é o louvor ao Senhor. E naquela sala eu pude ver eles entoando a perfeita oração. Aquela oração que subia diretamente ao trono de Deus. E ele estava ouvindo aquelas crianças. E era perceptível ver isso, tanto na cura, quanto na libertação. Como era tremendo ver eles orando pelos seus familiares. Como era tremendo ver eles orando sobre as situações da casa. Quando eles iam orar sobre os medos, eles também começavam a falar: minha mãe tem medo disso, então eu também vou orar por ela. E era lindo, porque às vezes nem os pais sabem que as crianças sabem qual é o medo dos pais. Podia ser um medo mais comum, mas de todos os tipos. Quando a gente foi orar sobre libertação dos medos,
Teve uma das crianças que a Norma começou a ter que interceder por ele. Tanto que eu acho que ele só foi nessa estação. Não deu tempo dele ir nas outras orações, porque ele começou a chorar compulsivamente. E a gente ia ajudando eles, intercedendo sobre eles. Alguns estavam já com tinta no rosto por causa de outras estações. E eles acabavam sujando a cara toda, porque iam tentar limpar o choro para esconder que estavam chorando. E sujavam a cara toda e não dava mais para disfarçar que tinham chorado. Mas era lindo, irmãos. Era lindo ver como Deus desceu naquele lugar. Como as crianças sinceramente ajoelhavam, sentavam no chão e no escondido entravam no íntimo com Deus. A gente via que Deus tinha plenamente aberto as portas do trono dele e falado para aquelas crianças sentarem ali. Aquelas crianças estavam falando diretamente com ele. Muitas nem precisaram que a gente ajudasse elas na oração. Elas simplesmente ajoelharam e começaram a falar com Deus. Elas falavam, é para orar sobre isso? Tudo bem. Elas fechavam os olhos e começavam a orar. Então era um pouco disso que a gente fez sobre todos esses temas. Depois a gente dava uma lembrança que era para eles entenderem que Jesus era o único remédio para os problemas deles. Era sobre isso. Eu espero que os irmãos tenham entendido como foi essa oficina. Muito obrigada. Lindíssimo. Eu estou aqui falando para a Débora. Baba, mãe, baba. Mas ela também de olho ali na mãe, querendo ou não, né? Talvez com sentimento de desejo de aprovação. Então, na verdade, o trabalho que a gente está fazendo aqui agora não é com nenhuma intenção de mostrar. Tudo bem que diz o ditado ou a lenda que a propaganda é a alma do negócio. Mas nós estamos aqui fazendo a propaganda da EBD, ou do nosso, especificamente do nosso trabalho. Mas o nosso objetivo aqui, que elas ficam meio nervosas, né? A mais intrépida da turma foi a Thaís. As professoras, às vezes, balançam um pouquinho de subir aqui. Né? Eu também. Mas o objetivo maior é mostrar para vocês, pais e responsáveis, que as crianças elas têm pleno potencial de ter uma vida espiritual, em oração, em leitura, em estudo da palavra, na vida cotidiana delas. Eu vou estar falando um pouquinho depois sobre isso. E não comentei também, mas todo o nosso trabalho foi em cima de Efésios 6, não todo Efésios 6, mas capítulo 6, da parte da armadura de Deus. Mas vamos estar deixando mais detalhado aí. E eu gostaria de deixar isso claro. Ore com o seu filho. Não subestime o seu filho, a sua criança, por menor que ela seja. Tinha uma pequena ontem que ela estava bem sapequinha. Não sei se a irmã está aí hoje. Bem sapequinha, porque ela é animadinha, ela é bem pequenininha. E o irmão do lado, eu via que o irmão animava a menina, né? Eu falei, você que faz ela fazer bagunça, eu brincava com ele. Aí eu peguei a menininha no colo, enquanto a irmã Claudine dava a aula, né? A lição bíblica, ela quietou-se de tal forma que ela prestava atenção que ela nem piscava, pequenininha. E aí o irmão dela, ele é dos juniores. E aí ele olhava, ele mesmo fazia assim. E olhava de novo. Ele estava desacreditado. Eu perguntei, por que você está duvidando que ela está quieta? Ele, porque ela é uma criança agitada, né, bem ativa. Enfim, então não subestimemos as nossas crianças, as suas crianças. Elas são nossas só 1h30 por semana. Mas ela é sua, faz a conta das horas aí. Então, elas oram, elas clamam, elas choram na presença de Deus, né? Então é importante que a gente tenha isso atento. Esse é o objetivo, tá? Para você ver que o seu filho, e multiplique para aqueles que não estão aqui, que as nossas crianças, juniores e adolescentes, eles têm plenas condições de ter vida com Deus. Que vida com Deus? Vida com Deus, a gente... Quando eu tenho umas expressões... Vida com Deus é intimidade com Deus. E não precisa, sei lá, você... Sim, o momento lá de você está orando... E você levar o seu filho a orar também. Às vezes é uma oração que é a sua intimidade com Deus, seu momento. Você talvez não queira que ninguém mais da família esteja por perto. E às vezes você tem que fazer com que o seu filho tenha esse momento de intimidade com Deus. Mas muitas vezes a gente, é criança, ele só vai atrapalhar. Você acha que ela se emocionou, você acha que ela não... As crianças aqui, elas não... Também, às vezes, não cometiam seus deslizes, que a gente tinha que chegar, às vezes... Amiguinho, olá...
Saía do foco? Claro, gente, eles são crianças. Às vezes a gente sai do foco aqui, na hora da pregação, né? Então é isso. Próxima estação agora é a da... Deixa eu colar. Condecoração, tá? Que é com a Vanessa, a Débora e a Daniela. E aí elas também vão apresentar. Nos perdoem para os irmãos aqui terem montado a muralha de Jericó bem na hora da outra, mas... Amém, amados. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, diz em Romanos 8:37. E o Senhor tem preparado para nós um lugar glorioso que é no céu. Afinal de contas, a nossa morada não é aqui. Amém? Vamos cantar um louvor, a palavra cantada de Romanos 8:37. Eu quero que os irmãos se levantem e ajudem nas palmas. Romanos 8:37 diz: em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Romanos 8:37 diz. Romanos 8:37 diz: sou Jesus, sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Mais rápido. Romanos 8:37 diz. Romanos 8:37 diz: em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Glória a Deus. O que diz em Romanos 8:37? Por aquele que nos amou, nós somos mais que vencedores. Agora, neste momento, eu preferia apresentar como se vocês fossem as crianças da forma que eu apresentei a eles. Amém? Amém. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Cristo Jesus, Ele nos amou de uma forma tão especial, né? O nosso Pai entregou o seu único Filho para morrer por nós. E Ele quer que nós estejamos perto dEle, a namorada celestial, onde nós receberemos do Senhor os galardões, os prêmios, né? Adquiridos por uma vida de santidade com Deus. Amém? Então eu quis representar alguns galardões, são vários, né? São as coroas. As outras coroas acabaram que se rasgando na hora de tirar, mas tem a coroa da justiça, a coroa da justiça, a coroa da vida, tem a coroa incorruptível, a coroa de alegria e a coroa de glória. Amém? O Romanos 8:37 fala: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Nós somos mais que vencedores. E no
para que nós sejamos vencedores em Cristo, nós temos que nos fortalecer no Senhor, como diz em Efésios 6:10, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É a 6:10, a primeira parte do versículo 11. Amém? Glória. Eita, estou derrubando a muralha de Jericó antes do tempo, ó. Amém, glória a Deus. E como eu estava falando para as crianças, né? Que nós... Estou bastante nervosa. É que nós somos filhos de Deus, né? E como filhos, o Senhor quer nos manter perto dEle. Todo pai gosta de presentear os seus filhos. Amém? Qual pai que gosta de presentear os seus filhos? Todo pai gosta de presentear os seus filhos. Imagine o nosso Deus, que é o dono de todas as coisas, né? E Ele tem preparado para nós uma morada eterna. E é isso que eu quis deixar bem claro para as crianças antes de falar dos galardões, porque afinal de contas os galardões é o mínimo que o Senhor tem reservado para nós no céu. Ele tem muito mais que isso. Então, eu gostaria primeiro de despertar nas crianças a ideia de quem tem um céu esperando por elas, e que elas têm a necessidade de se preparar para o Senhor, porque nós sabemos que as crianças também partem. Nós tivemos crianças que partiram cedo, jovens, porque não tem idade, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu quis preparar as crianças, sempre quis, para que elas estejam sempre firmes, né? Inconstantes na obra do Senhor, né? Sendo obedientes, para que alcance as coroas. Amém? Porque nós somos filhos. Lá João 12 fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Agora eu quero que os irmãos, só as mulheres, as meninas, repitam comigo. Mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1:12. Só os meninos. Só as crianças. Só as crianças. Esse é o versículo áureo desse ano, hein? Ai, ai. Levantem as crianças. Muito bem. Todos são filhos? Não, nem todos são filhos. A gente escuta as pessoas falarem: ah, eu mereço porque eu sou filho. Não, não, né? A própria palavra dele fala que, mas a todos quanto receberam, e no final falem aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, creem naquele que o formou para o louvor da sua glória, aquele que os espera ansiosamente. Amém? E quem aqui quer adquirir estas coroas, levante a mão. Todos querem adquirir galardões do Senhor. Não é? Quem não quer? Tem outro galardão também no inferno. Mas vamos falar desses galardões. Amém? E na Apocalipse fala, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, parte B. Então, até o final tem que ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Só isso, amados. Eu queria enfatizar mesmo a parte que as crianças tenham ansiedade de encontrar com o Senhor nos céus, que eles saibam que vocês também, né? Que nós vamos lutar para sempre. As provações serão para sempre. As tribulações serão para sempre. Não serão para sempre. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós passaremos por todas estas coisas. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Pode tocar, Natanael. Vamos finalizar com o louvor novamente, amém?
palmas. Romanos 8:37 diz, Romanos 8:37 diz, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Romanos 8:37 diz, Romanos 8:37 diz, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Mais rápido. Romanos 8:37 diz, Romanos 8:37 diz, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria só finalizar rapidinho. As crianças receberam muito bem, mas ainda eu sinto que falta despertar isso nelas. Não só nelas, mas nós adultos também. Né? Que nós nos esquecemos, né? Que a nossa morada não é aqui, né? Nós somos seres eternos, é o céu ou o inferno, e eu tenho certeza que todos que estão aqui estarão eternamente com o Senhor. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada. Irmãos, não é nem uma unha do que elas fizeram na sala, elas ficam todas com vergonha, aí eu também. A gente está aqui falando, uma diz que treme a perna, a outra... E é mesmo, né? Meio que intimidador falar assim para a igreja inteira. Mas foi muito além do que elas estão apresentando aqui. Elas ficam com vergonha, né? Foi ou não foi, gente? Misericórdia das nossas vidas. Eu tento empurrar assim, né? Para poder ver no dia da escola dominical, para ver quem vai falar. Não, eu não, eu não, eu não. E todo mundo foge. Bom, eu fui numa palestra e o ministro... ele deixava algumas pessoas darem testemunho, e aí ele ficava lá no canto. E aí ele falou assim, 2 minutinhos. E aí conforme ia esgotando o tempo da pessoa, ele ia dando um passo. Dando um passo. Quando chegasse perto da pessoa, a pessoa tinha que saber que já tinha passado o tempo e que ele ia pegar o microfone, né? Era uma maneira de não constranger o irmão. Então eu vou fazer assim também aqui, vou chegando perto. Para ver se a muralha também estou aqui. Nós vamos inverter, a ordem era outra oficina, mas agora vai vir o da muralha, porque senão ela vai cair rapidinho. Olha lá, o Gabriel está dando glória a Deus ali. Já pensou derrubar a muralha antes da hora, né, Gabriel? Tanto trabalho, entrou na hora da oficina da outra para montar. Frisem bem essa questão da armadura de Deus, viu, meninos e meninas? Esse é o nosso professor dos adolescentes. Parece um deles, né, a carinha dele. Tinha um imã aqui, vocês não entenderam. Tinha um imã. Amém, graça e paz. Não tem como ministrar como se fosse para criança, porque não tem criança, né? A maioria aqui é adulta e eles já entenderam aquilo que o Senhor falou com eles. Então vou fazer aquilo que está no meu coração de ministrar para vocês, tá bom? Amém? Bom, todo mundo sabe a história de Moisés? Não, acho que não tem ninguém aqui. Os irmãos sabem a história de Moisés? Sim. Sabe? Bom, tudo Deus tem um propósito, certo? E Ele revela o propósito dele para nós. E Ele prometeu algo para Moisés, né? Que Ele daria ao povo
a terra prometida. Porém, como eu falei, Deus tem um propósito. E o povo talvez não entendeu. Eu estava dormindo, né? E Deus falou comigo nessa manhã, algo que há anos eu conversei com a minha mãe, que a gente estava compartilhando sobre Moisés. Eles passaram 40 anos no deserto. Vocês já pensaram por quê? Na nossa vida nós temos o quê? Provas, né? E a prova ela serve para duas coisas, ou para aprovar ou para reprovar. E na nossa vida não é diferente. Enquanto você não passar na sua prova, você vai repetir ela várias vezes. Você vai andar em círculo até você ser. Vocês estão aqui? Amém. Então interage comigo. Amém? Senão eu fico tímido aí não sai nada. Falando disso, né, eu trouxe só o principal aqui, porque ia ser muita coisa. E o que aconteceu? Moisés mandou 12 espias, né, para a terra. Não, foi Moisés que mandou 12 espias. Calma aí que eu estou contando, calma aí. Vou chegar lá. Quando esses 12 voltaram, 10 deles disseram, por que você tirou a gente lá do Egito? Por que você fez isso? A gente vai morrer lá, os caras são grandes, a terra é cercada, né? E eles estavam falando de Jericó, era a primeira cidade que eles teriam que enfrentar. E apenas 2, Josué e Caleb, homens de Deus, falaram assim, não, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que nós cremos, nós temos certeza de quem Ele é. E nós vamos conquistar a terra sim. Porém, né, por causa que o povo não creu, todos morreram, levantaram uma nova geração, porque não poderia entrar outra geração que não fosse a que o Senhor ordenou. E, passando-se o tempo, Josué se tornou o general, e ele cria ainda na promessa, porém, ele também se desanimou. Por quê? Abra sua Bíblia em Josué 1:9, vamos ver o que aconteceu. Quando Deus percebeu que ele desanimou, e já tinha chegado a hora, Deus mandou um anjo para ele. Josué 1:9. Não sei. Todos abriram? Amém? O que diz lá? Esforça-te, não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não espasme, nem te atemore. Senhor teu Deus. Amém. O que ele falou? Não te mandei eu? Às vezes a gente quer só ouvir o bom de Deus, né? Ô filhinho, não é assim. Mas ele não, ele fala, ele estava animando ali Josué. Não te mandei eu? Você não disse lá que eu era o Senhor? Né? Não te mandei eu? O que ele falou? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes. 4 coisas. Quando a gente vê a muralha na nossa vida, o que a gente tem que fazer? Ter bom ânimo, né? Fé está dentro de um contexto também. A gente tem que se esforçar. Ninguém vai lutar a nossa batalha, ninguém vai. Quem tem que lutar é você. Quem tem que falar não ao pecado, quem tem que falar não às coisas, eu tenho que falar para a minha vida, você tem que falar para a sua vida. Nós temos que ter uma postura como Josué, como Caleb, homens de Deus, fortes, firmes e dizer não. Não é fácil. E ele, com essa palavra, ele se animou. E sabe o que aconteceu? Sabe? Ele também, o anjo deu uma estratégia para ele, mas eu vou contar
Só depois. Ele levantou o povo para poder ir para a batalha. E no caminho, eles tiveram que passar pelo Jordão. E o Senhor abriu o Jordão de novo. A palavra diz que quando os inimigos ouviram o que tinha acontecido, eles temeram. Já pensou abrir o mar? Já pensou que essas pessoas se apavoraram, né? Eles estão vindo aí. A fama correu, né? E eles se fecharam na muralha. Essa muralha é pequenininha, mas imagine uma muralha do tamanho dessa igreja, um pouco maior. Gente, assim é a nossa dificuldade. Mas quem é maior? Aquilo que habita em você. Amém? E o anjo deu uma estratégia para eles. Olha só que loucura, né? Eles estavam preparados, fortemente armados, porém, o anjo disse: vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Vocês rodeiam um dia, volta para a tenda. Rodeia outro dia, volta. Só que no 7º dia, depois de rodar a cidade pela última vez, vocês vão bradar. E a muralha vai... Na verdade, ele não falou que a muralha ia cair. Vocês vão bradar. E o Senhor dará a vitória. É que a gente já sabe a história, né? E como um ato de fé, eu fiz isso com eles, né? E eu preciso de 3 valentes aí. Amém. Ó, a muralha já caiu muitas vezes ontem, então ela está bem rodeadinha. Então, como um ato de fé, vocês vão ver que marchar não é fácil. Vamos lá, marchar. Eu vou contar as voltas. Primeira volta, esforça-te. Segunda volta, tem bom ânimo. A cidade era pequena aí, terceira volta. Mas imagina uma cidade enorme ter que dar uma volta dessa. 4. Acredito que eles rodaram o dia inteiro. 5. Tem bom ânimo. Esforça-te. 6. Na 7ª volta vocês ajudem a bradar. 7ª volta, terminal dela. Vamos bradar. Glória! Um soldado estava nervoso aqui, mas amém. Não importa o tamanho da muralha que se levante para você, irmão. Não importa a dificuldade. Esforce-te. Tem bom ânimo. Amém? Não se atemorize, não se espante. Dificuldade a gente vai ter mesmo. Mas o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus pela vida dos nossos meninos. Eles são bons, né? Dedicados. Amém. O Gabriel ele falou uma coisa que foi ao meu coração. Prova todos nós temos. E a prova ela serve para nos aprovar ou nos reprovar. E nós não podemos desistir, né? Quando não for bem na prova, tem que fazer de novo. Aí vem outra, o pastor está dizendo. Vem outra, até que a gente esteja apto para derrubar a muralha, né? Às vezes as voltas vão ser muitas. Agora é a Karina, aliás, Karina não, né? A Karina, a Débora, a pastora Débora, que foi ali dentro e já volta, e uma equipe que trabalhou. Ela vai, você que vai falar? Amém. Graças a Paz. Produção, preciso aqui de uns acessórios. Graças a Paz, amados. Nossa oficina não, nossa estação era campo de batalha. Como vocês viram aqui, cada estação tem algo específico. Nossos amados que subiram aqui, eles estão um pouco nervosos, é normal mesmo, né? A gente sobe aqui e esquece um pouco de coisa. Mas a condecoração era, vamos dizer, o final. Depois que você vence, nós somos um grande exército e o nosso exército de ontem aqui
Nosso exército mirim. Dá um brado aí, dá glória a Deus. Só as crianças e os adolescentes. Vai? Isso. Ontem nós estávamos no alistamento. Aqui era o quê? Aqui era um quartel-general. E elas receberam os comandos aqui no salão. E depois cada grupo foi deslocado para uma estação que estava acontecendo simultaneamente. Então tinha da enfermaria de Deus, que vocês já viram, que lá vai atender quem? Os soldados feridos. Aqui tinha a condecoração, que é a premiação, as medalhas para aqueles que foram vitoriosos, para aqueles que retornaram da guerra. Lá em cima, que era nossa, era o campo de batalha. Campo de batalha era o lugar onde nós preparamos os nossos soldados para vencer o inimigo. Então eles tinham que estar atentos às estratégias que eles passam na vida deles dia a dia. E qual é o nosso maior inimigo aqui nessa terra? Mais alto? Pois é. O que é aquilo que nós temos que lutar todos os dias que desagrada a Deus? O que é? O pecado. O pecado, ele estava simbolizado aqui com tinta de guache nesse nosso obstáculo aqui. Então, como um quartel-general, nós tínhamos todas as nossas roupas de batalha, né? A nossa armadura. Então, nós tínhamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, a espada do Espírito, e estávamos calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tudo isso aqui foi explicado para eles na nossa oficina. Então, mas a nossa oficina, a gente não vai deixar vocês só vendo o que aconteceu. Eu preciso de pelo menos um casal, porque não é justo, né, crianças? Vocês ontem tiveram que passar por isso tudo e hoje os pais só vão assistir? Nananina, não. Vamos lá, preciso de um casal valente aqui. Não, pai, manda seu pai e sua mãe vir aqui, por favor. Preciso de um casal, vem, gente, por favor. A gente queria que fosse voluntário, eu não quero chamar. Hã? Corajoso, vocês viram aqui a muralha de Jericó. É fácil a gente falar para as crianças serem fortes. Vamos lá, glória a Deus. Aí um casal, por favor, vamos lá. Vamos mostrar na prática o que aconteceu na nossa oficina. Por favor, vamos subir. Dá para vocês verem aqui? O homem faz o tapete. A irmã... esse aqui, como o obstáculo é fácil aqui para passar, vocês já entenderam. Eles tinham que passar por cima do obstáculo. Os meninos tinham que ser um por cima e um por baixo. Um por cima e um por baixo. Então, não podia encostar no obstáculo, porque ele tinha tinta. E o que significa tinta? O pecado. Quando a gente passa pelo obstáculo e não ultrapassa, mas fica no obstáculo, a gente termina tendo as marcas do pecado. E isso tem consequências na nossa vida. E algumas crianças saíram todas melecadas de tinta guache. Mas sai, viu? Pode dar uma lavadinha a mais lá que sai. Mas era para mostrar as marcas que o pecado deixa quando a gente não ultrapassa o obstáculo. Todos nós temos esses obstáculos, e cada um de acordo com a sua idade. Então, o que a Bíblia diz? Que nós temos que ser firmes e constantes. Vai ter obstáculos, mas nós vamos ter que ultrapassar o obstáculo para vencermos aquela fase. Amém? Então, agora nós vamos passar a parte do tapetinho, porque é os pés preparados aqui, nós temos o nosso pé, nós temos que estar calçados na preparação do Evangelho. Então, com a nossa base, que é a palavra de Deus, nós temos que pôr o tapete. Pode demonstrar? Ele tem que pôr o tapete, só para vocês verem. Tem pezinhos aqui, viu? Certo? No tapete, ele tem que pôr um, depois põe o outro, ele só pode pisar no tapete. Pega o de trás, vamos lá, até chegar aqui. Pode vir. Isso. É difícil, tem que abaixar,
Tem que ter as dificuldades. Tem que se esforçar para pegar. Às vezes não ajuda muito, né? Mas vamos lá, os meninos tiveram, as nossas crianças tiveram que fazer isso ontem. Mais um, pronto. Bom soldado, né? Bom soldado. Pode tirar. Pode daqui. Obrigada. Aqui, então o que? A palavra de Deus, que nós temos que estar calçados, porque é no momento da dificuldade que nós vamos utilizar a palavra de Deus, né? Na igreja é bom falar versículo, é maravilhoso, e nós fazemos isso todos os domingos, e explicamos para as crianças e adolescentes que os versículos são justamente para os momentos de necessidade e nos momentos de vitória também, porque em tudo nós temos que dar graças. Então, nós temos que usar a palavra de Deus no momento da dificuldade, quando não deu certo, quando está faltando emprego, quando eles vêm pedir para a gente: tia, meu pai e minha mãe estão desempregados, vamos orar sim, com fé, crendo que o Senhor é aquele que abre portas. Então é para isso que nós temos que usar a palavra de Deus, porque na hora da dificuldade, não vai acontecer na minha vida. Cadê a fé? Cadê aqui as nossas armaduras? Nós temos que estar firmes para o dia mau, principalmente. Então é para isso que nós, como soldados, temos que estar posicionados e atentos. E agora a nossa outra etapa era o quê? Era a unidade. Nós, como os bons soldados, não podemos andar um na frente do outro. Temos que esperar uns aos outros. Nós temos que andar juntos. Um soldado, se tiver ferido, tem que o quê? Ajudar o amigo. Nós falamos muito para eles. Você está vendo que o seu amigo está com dificuldade? Porque às vezes na escola, o amigo está fazendo umas coisas que não agradam a Deus. Você simplesmente vai contar para a mãe dele? Não, chega nele e fala: olha, o que a Bíblia diz? Ou dá um toque de acordo com o quê? Com aquilo que você sabe que é a palavra, que é a verdade. Então ajuda ele também. Não seja apenas aquele dedo duro. Eu vou contar para o pai dele que ele está fazendo. Ajude, vamos andar em comunhão. Assim como a gente também. A gente vê aqui o irmão às vezes em dificuldade. Vamos apontar. Não, irmãos. A Bíblia não diz? Primeiro vamos chegar junto, vamos tentar adverti-lo, para que ele possa realmente parar de fazer aquilo que ele está fazendo, e às vezes vir um arrependimento e ele voltar para o caminho correto. Então foi isso que a gente tentou passar para eles, a unidade. Então tem que pôr as duas bolinhas, que são os problemas, não pode deixar a bolinha cair, porque senão vai ter que voltar à prova e vai ter que ir até o fim. Vamos lá. De preferência mais rápido. Porque assim não dá, né? Assim tá fácil. Pode levantar, pode segurar mais perto, mais junto. Vamos dar um desconto, porque eles estão fazendo a primeira vez. Agora volta. Volta. Conseguiu, uma salva de palmas. Aê! Mas não acabou não. Tem uma parte que aqui, peraí, não ia ter pergunta bíblica? Não é? Tem pergunta bíblica. E a gente ainda tirou, tem 5 minutos de produção, mas espera aí um pouquinho, porque eu tive que falar das outras estações, tá? Não, só um pouquinho, rapidinho, produção, rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Caiu as perguntas. Tinha que responder uma pergunta bíblica. E aí, colocar um copo na torre. O copo a gente não trouxe não, porque senão não ia dar tempo, porque vocês viram que 15 minutos, se passar, elas cortam a gente aqui. O microfone é tirado, então a gente teve que ser bem rápido aqui. Eu queria vir primeiro, mas não deixaram. Eu vou fazer uma fácil, porque eles já vieram aqui, né? Então não é justo que eles respondam uma pergunta difícil. Eu queria perguntar uma difícil para o irmão Francisco, mas ele não veio. Até trouxe aqui. Vamos lá. Pergunta: qual foi o terceiro rei de Israel? Certa resposta. Então, nessa oficina tinha um pouquinho de tudo. Tinha que fazer... A resposta dele foi Salomão.
Certa resposta. O terceiro rei de Israel era Salomão. Tá? Foi Salomão. Então, nessa oficina, irmãos, muito obrigado. Nessa oficina, tinha que responder uma pergunta bíblica. Eles escolhiam na armadura e respondiam uma pergunta bíblica. E depois eles tinham que colocar o copo, que era, cada integrante da equipe tinha que colocar um copo. O que simbolizava o copo? A unidade e a perfeição. Os copos tinham que estar alinhados para que a torre no final se formasse. E todos viessem realmente concluir a tarefa com êxito. Então esse era o nosso campo de batalha. Todos passaram por lá, por isso que nos perdoe que alguns saíram meio sujinhos, porque tiveram que se arrastar no chão, e aí tiveram que realmente não conseguiram passar aí o obstáculo, mas assim é a vida, né? Nem sempre a gente consegue passar com louvor, mas como foi dito na oficina anterior, temos que nos esforçar e ter bom ânimo, amém? E foi isso que nós passamos para eles também. Espero que os irmãos tenham entendido. Meu tapetinho, obrigada. Pode ser, mas pode ser. Agora eu vou pedir para os irmãos de novo trazer o púlpito, pode ser? Porque é melhor, a gente fica mais escondidinho atrás dele. Ainda mais depois do comentário injusto da Nádia, de que eu falo demais. É por isso que eu não gosto de vir aqui, porque eu falo muito, então deixa para quem fala pouco, né? Falo mesmo, né? Mas eu não vou falar muito, não. Eu acho. Graça e paz. Obrigada, irmã. Obrigada. Bem, eu vou explicar um pouquinho. Não vou fazer como a irmã Rosa fez, porque ela é insubstituível. Aliás, eu acho que todo mundo no reino de Deus é insubstituível. Então, hoje ela teve um compromisso, não pôde estar. E aí eu vou fazer mais ou menos uma um apanhado geral do que foi a oficina dela, que sempre envolve missões. O primeiro e esse envolveu missões relacionado com a armadura de Deus. Então, temos aqui... que os meninos estão colocando, não sei se talvez está o visual para a igreja, o tamanho da igreja é pequeno, mas aqui é a história uma história real, de uma missionária, Leia, se não me engano é Leia, mas o nome agora, geralmente eles usam o nome fictício, e ela ministrava a palavra no Quênia, um dos países perseguidos, que persegue a igreja, né, porque predominância muçulmana, mas existem cristãos e existem filhos de Deus como nós que deixam suas casas e vão para esses lugares para ministrar a palavra. A gente já conheceu outros aqui, não é pastor, né, mas o missionário Antônio, que veio no Congresso de Missões, a Nora, a Madalena, o pastor Anacleto, são pessoas que saem, que a gente conhece, né, muitos outros, que saem e que vão para o campo missionário. Então a Rosa, ela contou a história dessa menina chamada Malaika, lá do Quênia, que era cristã, mas sofria perseguição religiosa, e num determinado conflito, vou resumir bem, num determinado conflito, ali na aldeia dela, ela sofreu um acidente, porque não entro em detalhes se foi alguma bomba ou incêndio, porque eles vão assim, né? Eles vão lá e tocam fogo na casa dos cristãos, na igreja, destroem tudo. E eu não entro em detalhes nesse sentido, mas a ideia não é focar, neste momento, na menina, que já era cristã, que ficou um tempo internada, sofreu um acidente e ficou muito machucada. Mas a intenção é focar na missionária Leia, onde ela deu apoio para essa criança, apoio para a família. E será que isso é fácil? Isso pode ser feito abertamente? No pouquinho do contato que nós tivemos, tanto aqui quanto às vezes a gente vai fora, né? Lá com a irmã Nora, no Marrocos, a gente vê que as coisas, certamente, né? A gente sabe disso, as coisas não são abertas. A irmã Nora não pode chegar lá declaradamente e falar de Jesus para as mulheres que ela atende, né? Então é uma coisa muito secreta. E com a Leia não foi diferente. E ela
atendeu essa criança, a criança ela passou muito tempo no hospital, e essa irmã ela passava por perseguições. E aí a Rosa fez uma analogia, uma comparação com as peças da armadura, né? O capacete, o escudo, a espada, né? A couraça, o cinto e os sapatos. E tudo isso foi necessário para que a missionária Leia pudesse ter vitória na empreitada dela ali, especificamente com a menina Malaika. Então ela fez essa comparação. Isso foi com os pequenos, com os mais velhos, eles também tinham que, tremendo, né? Ela fez o corpo humano, né, só a silhueta, e as crianças recebiam partes do corpo, e elas tinham que, e nessas partes do corpo tinham os países para elas terem. Meninos, por favor, as fotos. Tinha as partes do corpo, tinham as orientações ou os alvos de oração pelos países. E as crianças vinham e colocavam ali em cima do corpo, no chão. E aí, como a Letícia se emocionou, é de se emocionar mesmo. Porque as crianças vinham, se ajoelhavam, e ali elas oravam por aquelas as que não sabiam ler, a Rosa lia qual era o país e qual era o motivo de oração, se era pela família, se era pela igreja, enfim. Todos os alvos, e ali as crianças impunham suas mãos e oravam por aquele país e por aquelas pessoas, por aqueles irmãos perseguidos. Foi tremendo mesmo. Então, depois para os mais velhos, ela não usava, né, essa maravilhosa dessa figura aqui, até um pouco, mas ela usou a roupa de um bombeiro, né, quando ele está no processo, né? No processo não, como fala, numa operação de resgate, ele usa, não é aquela roupa que a gente está acostumado a ver, camiseta vermelha, calça caque, ele usa uma roupa, né, antifogo, preta lá, isso aí, irmã Nádia, anti-chamas, enfim, uma roupa apropriada para encarar os perigos do fogo. E aí ela coloca lá, estica para mim, por favor, não precisa ser muito alto, senão vocês vão doer o braço. E aí ela fez a comparação com o profissional, não só o profissional bombeiro, mas em cada profissão, né? Por isso, para os mais velhos, em cada profissão que eles vão seguir. Isso aí que elas são. Por favor. Ordem do pastor da Nádia. Fica aqui embaixo, ó. Fica aqui embaixo. Ok. Viu, gente? Até o pastor entrou no clima. Olha só, tá vendo? A experiência dos mais velhos. Vê se vai aprender, hein? Glória a Deus. Olha, irmãos, eles são mais bonitos que eu, claro. Então faça favor de ficar olhando só para eles. Pois é, aí perdi o fio. Do bombeiro. E aí ela foi fazendo uma comparação com todas as profissões, ou muitas profissões. E aí ela quis dizer assim, que o bombeiro ele precisa daquela ferramenta, que é a roupa específica para encarar o perigo. O médico, ele precisa de determinados instrumentos para exercer a sua profissão, né? E vai o policial, precisa de outras ferramentas, outras armas para exercer a sua profissão, e assim vai. Então ela fez a comparação da profissão e da armadura. Em todas as profissões, em todos os momentos da vida, as crianças, os juniores e adolescentes, e nós adultos, precisamos de quê? Estarmos revestidos com essas armaduras aqui, né? E ela frisou bem essa questão de missões, de que cada missionário precisa estar revestido dessa armadura. Mas são só eles, gente, que precisam, já foi enfatizado aqui. Todos nós precisamos nos apoderar, né? Tomar posse dessas armaduras e fazer uso delas. E não é um dia de batalha, o Gabriel falou, tremendo. Provas, gente, a gente tem todos os dias. A gente põe o pé no chão e sai da cama, põe o pé no chão, a gente já está sujeito a essas provas. E aí, só para esses meninos não ficarem aqui muito tempo, aqui eu vou tentar colocar ali fora para vocês darem uma olhada. São os países que, alguns dos, né? Porque nós temos um ranking de 50 países, segundo Portas Abertas. E aí são os países que sofrem perseguição. Aí tem as fotos de algumas situações que eles encaram, que eles vivenciam. Não somente o povo, a igreja perseguida de lá, desses lugares, como os irmãos cristãos que não são de lá, né? Que se dedicam às suas vidas, colocam as suas vidas em risco, né? Em perigo, porque a maioria, se não todos, desses países, missionário que chega lá e comete algum deslize de ser descoberto, e às vezes não é um deslize, o inimigo às vezes, né, coloca situações onde eles acabam se expondo. O que acontece? Eles correm risco de morte.
Marrocos, por exemplo, quem é pego com os marroquinos, quem é pego com uma Bíblia, ele já tem tantos anos de cadeia. E dependendo da situação, e se há reincidência desse delito lá para eles, ele é condenado à morte. Não importa se é o filho do rei ou se é o mais humilde dos, sei lá, lavradores. Então, e assim é o missionário. O missionário, ele é expulso do país, no Marrocos. E acho que os outros, eles não são somente expulsos. Na Eritreia, eles são presos, mas não é uma cadeia horrorosa como a gente tem aqui no Brasil. Nos nossos presídios já são bem críticos. Sabe onde eles são presos? Dentro de containers. Vocês sabem o que são containers? Aquelas caixonas assim, de ferro, de metal, que aquilo é para guardar, é transportar objetos, coisas. E aí, eles são os cristãos de lá, e os missionários, ou qualquer pessoa que é presa por conta disso, elas são presas dentro daquilo, sem janela, sem comida, sem água, num calor de 50 graus lá no meio do deserto, ou num lugar que o calor é assim, terrível. Então, irmãos, nós precisamos, aí a proposta da oficina da Rosa, da Estação da Rosa, foi justamente essa, estarmos revestidos, saber que existem pessoas que sofrem muitas coisas e só sobrevivem, e só são vitoriosos, só recebem a coroa, a condecoração das medalhas, né, e da coroa, porque elas estavam revestidas com a armadura de Deus e conseguiram passar por essas adversidades. As nossas adversidades no dia a dia, das nossas crianças, dos seus filhos, são outras, né? Mas eles também passam por dificuldade, gente. Eles também passam por afronta na escola. E muitas vezes eles respondem assim, que eu ouvi uma respostinha ontem: isso aí não tem a menor importância. Menino esperto. A professora daquela sala falou assim: quando você fura a fila na escola, quando você bate no amigo, põe o pé na fila para ele cair, e por aí vai, as situações da realidade daquela idade específica. Ele respondeu: o que é furar fila? Ele é espertíssimo. Exatamente. E aí ela explicou o que era furar fila, porque ele não sabia, né? A gente consegue, mas como assim, não sabe? Ele, isso, ela explicou, isso. Isso aí é comum, isso aí para mim não tem importância, porque ele faz. Então, olha, pai, mãe, responsável, o quanto nós temos que estar esmiuçando a palavra de Deus e trazendo de uma maneira clara para eles saberem o que é pecado, porque eles sabem muito bem. Pecado é o quê? Tudo que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu pego, que desagrada a Deus. Essa fala, se a gente não tomar cuidado, vira chavão de crente para as crianças, porque eles sabem disso, mas será que aquilo que ele está fazendo não é pecado? Então cabe a nós adultos explicarmos para ele: isso aqui, eu pegar essa água aqui que não é minha, mas é da igreja, tem um monte ali, eu acho que tem, né? Um monte ali, não vai fazer diferença, mas é minha. Levar para minha casa, não é minha. Então isso aqui é pecado. Mas é da igreja. Desculpe eu fazer esse comentário, mas foi comprado com o dízimo do meu pai, então eu posso levar para casa. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Então nós temos que esmiuçar esses detalhes para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Mas ele é adolescente já, ele já está bem grandinho, eu não preciso mais falar com Paulo. Olha o tamanho do Paulo. Mas ele precisa de orientação também. Dentro da faixa etária de cada um, dentro do contexto de cada um, eles precisam sim de orientação. Eles precisam sim ser direcionados. Não pense que um adolescente ou um juvenil desse aqui não precisa mais de você, pai. Ele precisa sim. Ele precisa ser orientado sim. Ele precisa ser exortado sim. Em amor. E aí meninos, eu vou colocar isso aqui lá fora depois, para a gente dar uma olhada com mais calma, tá? E aí, as meninas me deram isso aqui. Gente, nós temos um custo quando a gente faz essas nossas atividades. E o pastor Disseu sempre nos abençoa com os nossos projetos. Isso aqui, não foi feito para jogar fora. Foi uma das atividades, a balinha, o remedinho das meninas, comparando com o único remédio que cura verdadeiramente a Jesus. E aí, por minha conta, eu vou fazer uma analogia também. Jesus é delicioso, né? Jesus é lindo, Jesus é gostoso estar na presença de Jesus, Jesus traz paz, Jesus é tudo de bom. E aí elas fizeram a comparação, agora eu faço a comparação, elas deram não sei se eles chegaram em casa com isso, eles deram um potinho assim, com balinhas,
E umas eram umas pastilhas e outras simulando que era um remédio para o soldado ferido. E é claro, né, gente? Primeira coisa, vamos abrir. Eu falava assim, gente, vamos deixar para tomar o remédio em casa, tá? Mas não tem jeito, né? Abrir, comer. Ok. Porque aí o propósito era esse mesmo, né, meninas? E esse aqui, cada oficina, cada estação deu uma lembrancinha. Mas às vezes, aquilo que não tem valor para eles, muitas vezes eles jogam fora. Quem os filhos chegou, né? Os seus filhos chegaram com essa... É um brinquedinho que eles gostam muito, às vezes eles perturbam na sala de aula para fazer isso aqui, não quer aprender português, quer ficar brincando com o nome disso que eu não sei. Vocês já viram isso aqui? Chegaram em casa com isso, gente? Sim. Pois é, mas muitos nós achamos jogados por aqui. Então ele é assim, né? E aí quando vai, sei lá, uma brincadeirinha, abre o número 8. Aí o número 8... O número 8 está assim, enxergar agora. Ore pela República Centro-Africana, e aí tem os motivos de oração. Então cada um dos numerozinhos tem 2 países onde eles têm que orar. Então isso aqui é para eles guardarem, não é para eles jogarem fora. Aí eu não vou nem falar do custo financeiro disso, mas teve um custo financeiro. Além disso, tem um valor, né? Eu vou falar moral, espiritual, é um incentivo que se dá para o seu filho para eles orarem. E você pode orar junto com ele, né? São questões missionárias. Então várias, e às vezes a gente vê jogadinho por aí. Criança pequena a gente até entende, né? E aí a gente vai orientando, mas você também tem que orientar. Assim é o caderno na escola dominical, assim é o versículo que eles têm que memorizar, assim é o desenho que eles levam para casa para eles memorizarem, que muitas vezes eu não sei quantos olham e quantos ajudam seus filhos a memorizar essa palavra que a gente compartilha aqui, tá? Então é importante. Agora eu vou começar. Não vou. Rapidinho. Eu gostaria de... Abram em Efésios 6. A armadura de Deus. Eu vou ler, gente, de o celular, porque esse aqui tem uma versão que eu achei ela... Efésios 6, não se preocupem, pode acompanhar aí, mas é a tradução na linguagem de hoje. E eu achei tremendo. Toda palavra é tremenda. Porque na nossa Bíblia... Na nossa versão, que a gente está acostumado a ler aqui, fala, no demais, irmãos meus, né? De Efésios 6. Desculpa, capítulo 6, tá? Verso 10. Diz assim, no demais, irmãos meus. E aí vamos lá para a língua portuguesa. No demais, além disso tudo, e para concluir, significa, né? Mas aí nessa versão diz assim, para terminar... Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. A armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois... Por isso que não é bom celular, né? E depois, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois lutarem até o fim. Vocês continuarão firmes sem recuar. E aí no verso da nossa versão, do 13, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo e ficar firmes. A gente ouve muitas vezes uma expressão assim, no meio cristão, nós estamos vivendo os dias maus. Já ouviram isso? Só que nós estamos vivendo os dias maus porque nós estamos nos finais dos tempos, né, gente? Segundo o relato da palavra de Deus e o que a gente está vendo acontecer na sociedade. A gente sabe o dia que Jesus vai voltar para resgatar, buscar a igreja. Porém, a gente já está vivendo os dias maus. Mas aqui, quando foi escrito,
eu vou chutar aí, né? Há 2000, sem exatidão, há 2000 anos atrás, por Paulo, na carta de Efésios, isso aqui, eles já viviam dias maus. Eles viviam perseguição lá, e ao longo da história da igreja, eles sempre houveram os dias maus. Então, queridos, esse dia mau aqui é a batalha. É a prova que o Gabriel falou, que todos nós passamos todos os dias. A minha, muitas vezes, você pode falar assim, Sônia, a minha prova é maior que a sua. Mas eu acho que é a minha, maior que a sua. Então, a nossa dor é sempre pior que a dor do outro. O nosso problema é sempre pior que o problema do outro. Porém, a Bíblia diz que independente de qual é a prova, de qual é o dia mau que você está vivendo, se é perder um ente querido, se está doente, se, por falar nisso, nós vamos orar pelo Tiago, me lembrem, né? Não importa qual é o dia mau, se você perdeu o emprego, se está, sei lá, não sei quantos anos sem emprego, se não arranja emprego, quem é um adolescente, um jovem, enfim, perdeu a namorada, ou a namorada, aquela que você gosta, não quer te dar bola, ai que horror, eu vou morrer. Outro dia uma aluna minha que foi roubada o celular, gente, ela abriu uma bocona e falava assim, eu perdi roubaram meu celular, o celular é a minha vida. Nossa, quanto drama. O celular é a vida dela, uma adolescente. Então, aquele foi o dia mau para ela. E pensa qual é o seu dia mau. Mas se nós estivermos revestidos da armadura que está escrita aí, que eu vou ler agora, se nós estivermos revestidos da armadura, o nosso dia mau, ele vai ser amenizado. Nós vamos ter fé, nós vamos ter condições de rodear o problema, a prova, até que a muralha caia. Pode demorar muito mais do que 7 voltas, mas ela vai cair. Para isso nós temos que estar revestidos com aquela armadura ali. Então, amém? Agora vamos entrar na armadura e depois eu não vou falar nessa ordem. Diz assim, né? Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos. De todos os dardos do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como, desculpa aí, irmãos, pelo como. Recebam, é porque eu quero ler nessa versão, que eu estou acostumada nessa, né? Vistam-se a couraça da justiça, calcem os sapatos, como sapatos, a prontidão para anunciar o evangelho e a notícia da paz. Levem o escudo. Meu pai. Cada vez que eu boto o dedo aqui o negócio sai. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda deles. Ore sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim. Aí Paulo dizendo, né? A fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o Evangelho de Cristo. Bem, eu gostaria aqui eu vou inverter a ordem de como colocar aí a armadura de Deus na ordem que ela se apresenta aqui. Eu coloquei como prioridade para a minha vida e assim, a ordem aí não vai fazer diferença. Primeiro, o capacete da salvação. Uma coisa que nós salientamos muito aqui, a gente conversa entre nós nas reuniões de professores, é que a gente procure dar a certeza de salvação para as nossas crianças e adolescentes. É o que é necessário, porque quem não tem certeza da salvação, qualquer uma dessas peças aqui não vai fazer sentido. Gente. Eles vão pensar em escudo, eles vão falar de qualquer super-herói que tem por aí, que tem os superpoderes. Vai falar qualquer uma dessas, né? Espada. Qualquer um desses artefatos aí, dessa indumentária da roupa, da armadura de Deus, não vai fazer sentido. Então as nossas crianças, os nossos adolescentes, os seus filhos e nós também, temos que ter certeza da nossa salvação. Mas como ter certeza da nossa salvação, Sônia? Você leia o livro de Gálatas todo, mas não leia por ler. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir lá em Romanos, tem que ir lá em Efésios, tem que ir lá em...
nas referências, enfim. Leia e estude. E lá está dizendo que a salvação é pela graça de Deus. E eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé nessa graça. Porque quando eu creio, porque aí você vai pensar assim, nossa, mas é tão fácil assim, Sônia, só isso? Eu sou o pior dos homens, eu sou a pior das mulheres, né? Eu vou falar por mim, eu nunca estive, antes da minha conversão, me converti com meus 22, 23 anos, mas antes disso eu não tinha uma vida mergulhada no pecado, no lamaçal. Mas eu era pecadora, eu precisava dessa graça, dessa salvação. Mas não importa o que você fez, não importa qual era a condição que você tinha, creu em Jesus Cristo, é fé, irmãos, fé. E quando eu tenho fé, por pior que seja aquela pessoa, ela creu genuinamente em Cristo, no sacrifício, na remissão de Cristo na cruz, na morte e na ressurreição, ela está salva. É o que leia Gálatas. É o que está escrito lá. E nada que eu faça, nada que eu oferte, antes de ter o capacete da salvação, se eu não tenho essa certeza, nada que eu faça. Pode ser, eu ia falar o Papa, mas pode ser qualquer Papa, né? Vamos falar de Papa porque... Mas ele pode ser um homem bom, ele é um homem que ensina boas coisas, bons princípios e até da palavra de Deus, mas se não crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, essa graça não chegou a ele. Então pode ser a melhor pessoa do mundo, nada que ela faça, nada que ela pode dar bilhões em doação para até para uma missão evangélica, mas isso não vai lhe garantir salvação. O que vai lhe garantir salvação, por pior que seja a pessoa, é crer em Jesus Cristo, é fé. O escudo da fé, que vai nos servir para outras questões ao longo da nossa vida. Recomendo, leia com atenção e estude Gálatas. A salvação é por graça, é por fé. Não precisamos nos meter debaixo de jugo para garantir que a gente seja salvo. Jesus Cristo já nos garantiu isso. Existe aí uma salvação que precisa ser desenvolvida no sentido de nós apararmos arestas da nossa vida daquilo que desagrada a Deus. Isso é fato. Para a gente poder chegar na estatura, né, de Cristo. Porque Ele é perfeito. Ou foi perfeito? Foi no sentido de como homem. Porque Ele é perfeito. Hoje Ele é rei. Né? Mas como homem, Ele nunca pecou. Enfim. E aí as duas mais importantes para mim lá então são capacete da salvação e a espada do Espírito. E a espada do Espírito diz aqui que a palavra é a Bíblia. Eu não posso guerrear sem uma arma de defesa. E principalmente a Bíblia é uma arma de ataque. A espada é uma arma de ataque. Então nós precisamos manusear bem isso. Eu vou me meter numa batalha sem saber como é que eu uso isso aqui. Eu vou me meter numa batalha. Eu só vou colocar lá uma couraça que vai me proteger, né, a parte peitoral que é o coração, ou o rim, alguns órgãos vitais do corpo do ser humano. Tá, e aí eu vou ficar protegido, pronto. Mas se eu não tenho isso aqui, e se eu não tenho isso aqui, que é a palavra de Deus, eu não vou conseguir manusear essas armas. Ou essa indumentária. Se eu não tenho a palavra, como é que eu vou usar o calçado ali, o sapato, para anunciar as boas novas, as boas notícias de Cristo? Eu vou anunciar o quê? Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço lá de Gálatas, ou em toda a palavra que o centro da Bíblia toda é Jesus Cristo, como eu vou? Como as nossas crianças vão anunciar e testemunhar de Cristo? Como eu e você vamos testemunhar de Cristo se eu não conheço isso aqui? Então, para mim, né, embora não esteja nessa ordem, salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é aquilo que é o primeiro que eu tenho que me apoderar. É o primeiro que eu tenho que me apossar. Ok, dona Nádia, 11h30. Eu vou passar 10 minutos. Já vou avisando. Segundo, cinto, verdade. O cinturão da verdade. Muitas vezes, eu vou confessar para vocês, eu não sei como vocês veem isso, mas quando eu me converti, há muito tempo atrás, quando eu lia esse versículo, eu achava, porque a gente fala assim, a palavra de Deus é a verdade, não é? A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu achava que essa verdade aqui era a palavra de Deus. Mas ela não é a palavra de Deus. Aqui é verdade mesmo. Pastor Dirceu, eu tenho 25 anos. Essa é a verdade. É mentira. Né? Um pouquinho mais só. Né? Então, depois eu converso com o pastor, que ele está aqui. Né?
Pois é mentira. Então, irmãos, agora trazendo para as nossas crianças. Se eu perguntar aqui, não quero que ninguém responda, se você ainda fala mentira, e o seu filho vê você falando alguma mentira, não tem como. Nosso trabalho, não vou dizer que seja vão, porque a palavra diz que não é vão no Senhor. Porém, anula todo o nosso trabalho aqui, e muitas vezes o que você mesmo fala. Porque muito mais do que você falar, Efésios está dizendo para você cingir, né, os seus lombos, né, com o cinturão da verdade, é isso, né? Verdade. Se você mentiu, cai por terra tudo que você ensinou e que nós ensinamos aqui. Ou que o pastor ensina. Porque nós temos que ser verdadeiros. Por mais que doa a verdade, aí, grande mentira, grande verdade. Não, gente. Qualquer trisco assim, e eles percebem muito mais do que nós adultos. Muitas vezes nós estamos tão autorizados com essa coisa de falar qualquer coisa, de qualquer maneira, que às vezes não é nem intencionalmente com a intenção, melhor dizendo, de mentir. Mas a gente solta alguma coisa que não é verdade. E aqui nós temos que nos policiar. Isso dá trabalho, gente? Sim ou não? Dá. Porque eu tenho que me policiar o tempo inteiro. Sônia, meu Deus, eu não vou dar conta disso não. Se a palavra de Deus, se Paulo, ele estava exortando a igreja para isso, e não era só a igreja lá do passado, somos nós, a igreja até o dia da vinda de Cristo. Então temos condições. Pelo menos eu creio assim, Deus ele não vai pedir nem falar nada para mim que eu não possa fazer, que eu não tenha condições de fazer, ainda que demande muito esforço. Os obstáculos das meninas, ou qualquer outra estação, demandou esforço, demandou, né, habilidade, que os irmãos, o casal ali vieram aqui, né, o casal veio aqui e tentou equilibrar. Demanda estratégia, demanda empenho, demanda força. Nós precisamos, para isso, certeza de salvação. Se você não tem, irmãos, vamos buscar. Vamos, de novo, leia Gálatas. Temos que ter, pais e mães, tem que ter certeza de salvação para você questionar e ir perguntando para o seu filho e ir conduzindo ele a Cristo para que ele tenha essa certeza, para depois manusear as outras armas. Ok, verdade, sinto, couraça da justiça. Nós temos que ser justos, né? Você dá um pacotinho de bala para o seu filho, aí chega o primo em casa, justo, justíssimo, bala tem 6, só que tem 6 balas, 6 para um, 6 para outro. Aí, não, foi meu pai que comprou, então eu tenho direito a mais balas. Eu fico com 4, você fica só com 2. Aí você vai falar assim, que exemplo ridículo, Sônia, mas a gente sabe exatamente quando é que a gente está sendo justo e quando a gente está sendo injusto. E as nossas crianças também estão de olho em nós. O olhão deles é desse tamanho. Eles questionam mesmo a gente, né, como adulto. Então, nós temos que estar atentos com isso também. E sapatos, calçados e sapatos para anunciar o evangelho da paz. São as boas notícias. Muitas vezes as nossas crianças têm prontidão para fazer isso, mas muitas vezes nós não temos. Nós não fazemos. Então, eles seguem os nossos passos, gente, de adulto. Eu não tenho filho, mas você tem. Ele segue os seus passos. Eu vi ali tossindo aqui eu não sei bonitinho, o André. Pai do André? Como é que se chama, irmão? O Haroldo, o André estava assim, quando vai lá, pai. Foi ou não foi? Empurra o pai. E o pai ficou ali. Nada demais, né? Nenhum problema, né? Às vezes a gente fica com vergonha mesmo de vir aqui. Mas é assim. Vai, pai. Pai. Não é agora o caso do irmão Haroldo, eu estou dando um exemplo aqui. Pai, fala a verdade. Pai, tem que agir com justiça. Ele não vai usar essa expressão com justiça. Mas, pai, isso está certo? Eu já vi criança falar assim, pai, mas você passou no farol vermelho. O pai tem todo o trabalho de ensinar. Verde, amarelo, vermelho. No vermelho não pode, no amarelo atenção, tem que parar. O verde pode seguir. Aí, eu ia falar o cara, mas é o cara. O pai vai, passa lá. No vermelho. E aí a criança vai e fala, porque eu tive aluno que já falou isso. Professora, mas você falou para sua mãe? Eu falei, mas ela me deu uma bronca quando eu falei para ela que não podia parar numa vaga de idoso, de deficiente. Eu chamei a atenção dela, professora, mas ela me deu uma bronca, falou que se eu falasse de novo ela ia apanhar. Aí o outro, eu passei na farol vermelho, chamei a atenção, ele passou, falei, pai, está errado. Cala a boca, menino. Agir com justiça. E você tem que pensar sempre quais são os momentos que você pode agir com justiça, que você vai ser modelo para o seu filho. E não é só os pequenininhos, né? Agora eu falo com os amigos.
Fátima, o Igor já é um rapaz adulto. O Igor não precisa mais de vez em quando pegar uma puxão de neto, dando exemplo. Será que sabe quando ele era pequenininho, que ele precisava de exortação? Não, gente, eles precisam o tempo inteiro de serem conduzidos. Mesmo os mais velhos precisam do conselho dos pais. Então, vocês, pais, são o modelo primeiro deles. Aí, gente, eu falei 10 minutos, agora já era. Escudo da fé, que é para que a gente possa... Tudo bem, Nádia, eu dou o meu braço a torcer, eu falo demais. Vai chegar, pode chegar do meu lado, porque eu não vou parar. Eu só queria falar para a gente estudar Efésios, vou importar. Aí, Efésios, gente, é tremendo esse livro, como toda a Bíblia. Pode sentar aqui do meu lado. Isso, Nádia, eu vou lembrar de você. Eu só marquei algumas coisinhas de Efésios. Por que vocês acham que a armadura de Deus ela foi registrada lá no final da carta? A gente sabe que a Bíblia ela não foi escrita originalmente fraccionada em versículos, em capítulos e versículos. No original ela não está assim. Só que por uma conveniência, para que fosse fácil de ler, de entender, de localizar, foi feito assim, capítulo, versículo, E aí, Efésios 6 é o último capítulo da carta, e aí a armadura de Deus está lá no final. Aí a gente pensa assim, aí a gente vou me apoderar da armadura de Deus. Mas leia o livro de Efésios inteiro. Por que nós precisamos da armadura de Deus? E a Bíblia toda, né? Para vocês de rir de mim. Pois agora, precisam ficar até meio de mim aqui. Olha só. Não precisa abrir, só vou ler rapidinho. O Gabriel também falou assim, a gente está preocupado com filhinho querido. Ai, meu amado filho. A gente vai logo nesses versículos, né? É a primeira coisa que a gente aprende quando a gente se converte. Os versículos que massageiam o nosso ego. Faz bem para os nossos ouvidos. Eu vou botar elas de castigo. Está todo mundo rindo. Agora a Noina começou a rir, não para mais. Bendito e Pai o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem conhece esse versículo? Isso, Efésios 1:3, maravilhoso, um dos primeiros, né, bons que eu ouvi. Isso aqui, gente, faz cócegas no nosso ouvido, no nosso coração. Olha, tudo bênçãos espirituais, que bênção. Mas a gente vai lá, no que vem em seguida, será que a gente se atenta? Nossos ouvidos abrem tanto para isso? Como também nos elegeu nele, é o próximo, tá? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Eu tenho bênção espiritual? Tenho, mas eu também, isso vem junto com santidade, com irrepreensão na minha vida, na sua vida como pai, para que a gente possa ser modelo para as nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, nossos juniores. E olha lá, santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Por isso que eu preciso. A irmã Ruth já sabe. Irmãos, quem sabe, quem está... O que é caridade? Quem leu já esse versículo aqui e caridade pensou que era você fazer alguma doação? Seja sincero. Quem já pensou nisso? Você aprendeu aqui já, porque aqui a gente a boa palavra. Mas eu já vi gente falando que caridade tá o meu celular. Tá ruim ele, mas tá o meu celular. Vou fazer a obra, eu vou dar de comer. Não é essa caridade, é amor. E amor envolve você também ajudar o irmão, ou quem precisa, e outras coisas mais. Mas aí, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós precisamos ler, não somente ler a palavra, nós precisamos estudar a palavra. A palavra ela tem que ser examinada. E aí eu vou mastigar a palavra. Né? Eu examino e venho para mim e vou. E não, eu acho que a gente não precisa ir para o outro, a gente tem que vir para nós quando a gente examina essa palavra. Quer ver outro? Efésios 2:1 também diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha que maravilha, eu estava morta em ofensa e pecado, eu era inútil para render louvor, porque nós somos criados para louvor e glória. Nesse mesmo capítulo diz: louvor e glória do Senhor. Porém, e aí eu fui vivificada, eu não prestava para nada, não servia para render louvor a Deus, que foi o plano original dele. Porém, ele me vivificou. Mas olha o que diz o outro. Quem é que lembra desse? Porque, que era assim que a gente estava. Porque noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência. E o quanto a gente já largou isso tudo para viver uma vida de exemplo para as nossas crianças.
Não vai ser 1h30 da escola dominical que vai fazer todo o efeito possível e imaginável na vida deles. É a vida que ele tem com você. E aí vai, né? Aí tem outro, 3:1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo era o pregador dos gentios. E nesse contexto aqui, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E aí, vamos trazer isso para nós. Nós não estamos presos atrás de grades, mas muitas vezes nós estamos presos com os nossos compromissos, com aquilo que a gente gosta de fazer, porque eu também tenho compromisso, eu também tenho muita coisa que eu gosto de fazer, e queria abrir mão para poder não estar aqui de manhã, para poder estar talvez em outro lugar, fazendo outra coisa. Mas, no entanto, nós temos que entender, e olha o que diz o outro, se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada. Nós temos que entender que o nosso trabalho, professores, como escola dominical, nós estamos dedicando, eu sempre friso isso, já falei isso para o pastor Dirceu, eu não faço nada aqui, é claro que ele é meu líder, e eu devo obediência e uma série de coisas, mas o que eu quero dizer é que eu não faço para ele, eu não faço, e pouquinho que eu faço, hein? Bem pouquinho, para a irmã Ruth, ou para qualquer um ver, ou para eles, e eles também não estão fazendo para mim, eu sempre tenho essa fala, não é, gente? Não é para mim que vocês estão fazendo, e às vezes a gente pega, eu não vou falar pegar no pé, porque eu sou muito boazinha, Gabriel Rio, sou mesmo, né? Não é para mim, então o dia que você estiver pensando que você está fazendo para o pastor Dirceu, ou para mim, ou para qualquer outro líder, desculpa, mas você não entendeu a dispensação da graça, porque você está fazendo para Cristo. Pediram para que a gente não desse aula hoje, porque estávamos exaustos, estávamos mesmo. Só que se a gente está exausto a semana inteira e o patrão convoca para ir trabalhar no domingo, senão você vai levar uma falta, você vai. Exausto ou não, você vai. Eu vou. Então, não é, agora eu estou falando para vocês, porque foi uma bênção. A gente não teve aula lá, mas a gente teve aula aqui. Vocês trabalharam do mesmo jeito, tiveram que estar aqui. Eu entendo perfeitamente essa exaustão que a gente teve para preparar tudo isso, que não é fácil. Então, o que eu estou querendo dizer? Que aí tem a oração de Efésios, que uma vez o pastor pediu para a gente decorar. Eu não decorei. Não lembro. Os 25 anos não permitem mais guardar tudo isso aqui. Mas a oração de Paulo pelos Efésios, maravilhosa. Ore essa oração. O senhor já pediu, né, para a gente decorar muitos anos atrás, lembra? O senhor lembra? O senhor também não lembra mais, está vendo? E aí é do versículo, deixa eu enxergar, do 14 ao 21. É tremendo, é o 3, do 14 ao 21. Tremenda a oração que Paulo faz dos Efésios. Aí a primeira coisa que a gente faz, a gente vai lá, pega essa palavra e vou trazer para mim, porque essa é gostosa de ouvir. Essa é boa para mim. Mas aí a gente esquece do quê? Tem outros, né? Mas eu vou ler só o 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para edificação eu tenho que ler essa palavra. Para eu me edificar o outro, eu tenho que estudar essa palavra. Para isso, eu tenho que compartilhar essa palavra. Esse grupo todo, ele estuda a palavra para ensinar para o seu filho. Então, queridos, vocês pais, estudem a palavra de Deus, esmiuçem, examinem a palavra de Deus, de maneira tal que você possa compartilhar essa palavra, promovendo e procurando saber se o seu filho tem o capacete da salvação, se ele tem o domínio da palavra, da espada do Espírito, né? O escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Isso é importante, esse é o propósito do nosso trabalho. Hoje Deus tem me levado, eu sempre tive um olhar assim, vamos evangelizar crianças, vamos discipular crianças, mas hoje compartilhei muito pouco com o pastor Dirceu e com os meninos e meninas da EBD, eu sempre falo, Deus tem levado a escola dominical numa outra direção, de estar também contribuindo para que as famílias, pais e mães possam orientar, educar, e não é assim, muito obrigado, por favor, tchau, é orientar conforme a palavra de Deus. E nós estamos aqui, nós nos preparamos, não somos perfeitos, não sabemos tudo, mas nós estamos disponíveis e dispostos a ajudar vocês, no que vocês não conseguirem. Aí você diz, não, Sônia, eu não preciso porque eu já sei de tudo. Glória a Deus. Então, irmão, se você sabe de tudo, ajuda o outro irmão, o outro pai, a outra família que ainda não sabe de tudo, para que ele chegue no seu nível de saber tudo. Isso é importante, não é? Isso é importante. E vou parar porque tem um montão e não vai dar tempo. Eu queria que... Todo mundo rindo de mim, pode deixar na próxima reunião.
Vem todo mundo para cá, rapidinho. Não vamos orar mas você ore por eles. Essa equipe maravilhosa, a Nádia foi a que mais praticamente encabeçou. Sim. Então vem. Irmão, hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor. Não se preocupa. Tem que fazer faxina quando eu chegar em casa, porque eu não tive tempo. Pode ser. Enquanto eles se posicionam, eu queria só falar uma coisa. Vocês viram como é fácil ensinar a palavra para criança? Vocês viram aqui a brincadeira das meninas? Isso é brincar, o lúdico. Porque muitas vezes você quer pegar a Bíblia, abrir, nessa nossa versão Ferreira de Almeida, que tem umas palavras difíceis, que às vezes nem a gente sabe o que é. Vai perguntar, eu nem vou perguntar. Mas perguntar algumas palavras do que está na Bíblia, às vezes a gente não sabe. Tem que ir lá pesquisar no dicionário. E aí você quer ensinar a criança do jeito que está aqui. Não vai funcionar. Aí você vai irritar o seu filho, você vai, porque você vai insistir, você vai fazer porque você vai. Mas tenta no lúdico, tenta você ensinar a palavra. Eu estou desrespeitando, fazendo uma heresia, eu estou blasfemando. Não. Você vai ensinar a palavra de Deus de uma maneira que o seu filho entenda. Brinque, jogue. Sempre, e aí vai ser um momento prazeroso para o seu filho, porque às vezes a maneira como nós adultos queremos incutir a palavra neles, é uma maneira que traz, eu vou falar irritação, mas não traz prazer para eles. E aí, não tem jeito. Aí você vai falar assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Já larguei de mão. Agora pensa bem, se você que é pai e mãe largou de mão, você pode ter certeza que vai ter alguém que está prontinho para lançar a mão dele. Amém? Graça e paz, e desculpa, tinha muita coisa para falar. Oh, meu Deus. Jesus, cada um, tá vendo? Eles também falam. Queremos agradecer a colaboração de todos os pais, mães, famílias que trouxeram o bolo. Ainda tem bolo aqui atrás. A gente pede que as crianças vão lá atrás para acabar de encerrar com os bolos que estão aí, tá? Porque graças a Deus muitos pais trouxeram, teve muito. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram conosco. Algumas falhas nós tivemos, mas o Senhor proveu todas as coisas. Que mais vocês querem que eu fale? Só? Não, mas isso aí todos, Som, Anderson, todos que colaboraram, o Anderson do teatro, o Som, o Marcos, família, eu não sei o sobrenome, mas a família da Lourdes, da Cida, a irmã costureira, meia-noite, sei lá se era meia-noite, ela fez uma calça desse pano para um dos soldados, para estar... 1h da manhã eu cheguei em casa, na sexta-feira a calça estava pronta. Eles saíram aqui 10 horas da noite. Glória, merece palma mesmo daquela irmã. Acho que é ela. Glória a Deus pela vida dela. Família dedicada, família que se dispõe, não mede esforços, não põe empecilho. É uma maravilhosa. E tantos outros que nos ajudaram, Então eu não vou ficar, eu estou citando por causa da calça. Mas tem tantos outros que nos ajudam, as irmãs. E se for citar nome, a gente pode correr e esquecer alguém. Amém? Glória a Deus pela vida da Nádia, a general. Ela que mais esteve à frente pela experiência que ela tem da escola. Glória a Deus pela vida dela. Um grande apoio de todos eles. Olha lá ele lá, faz parte da nossa equipe. Amém? Gabriel vai cantar? A ordem pra marchar. 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 Soldados, onde estão? Soldados, onde estão? Estão preparados? Estão preparados? A ordem pra marchar. A ordem pra marchar. A ordem pra marchar. A ordem pra marchar. Soldados, onde estão? Soldados, onde estão? Estão preparados? Estão preparados?
Cinto da verdade, coraça da justiça, sandália, capacete, escudo, espada. Cinto da verdade, coraça da justiça, sandália, capacete, escudo, espada. Cinto da verdade, coraça da justiça, sandália, capacete, escudo, espada. Cinto da verdade, coraça da justiça, sandália, capacete, escudo, espada. A ordem é pra marchar. 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 Soldados, onde estão? Soldados, onde estão? Estão preparados? Estão preparados? Então a ordem é pra marchar.